Olá, meus irmãos, graça e paz. Queremos desejar aos irmãos aí um tempo aí abençoado, cheio de bênçãos, vitórias, realizações. Nós vamos então para a nossa primeira aula de Cristologia, aonde nós estaremos falando sobre a pessoa de Cristo dentro do fundamento da palavra de Deus, né? Nós não queremos aqui, como já falamos em outras aulas anteriores, fazer citações de teólogos, se bem que a gente precisa muito aprender sobre o que os teólogos pensam sobre Cristo, mas a nossa intenção aqui nessas aulas de teologia sistemática é dizer o que a Bíblia fala sobre Cristo, né? E logo no final dos 2 vídeos que nós estamos lançando aí, para você entender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre Cristo, se você puder entrar em contato conosco, né? Para que você possa adquirir aí todo o esboço, né, desse estudo, você vai ter então acesso juntamente conosco, para que você possa ter então acesso ao estudo completo sobre Cristologia. Então nosso tema é este: o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, né? O que a palavra de Deus, aquela que nós temos como única fé de regra, né, de prática, o que ela fala sobre Jesus Cristo. Vamos analisar o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, quando Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, nestes versos de Gálatas capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo diz que na plenitude dos tempos, no melhor de todos os tempos, nós podemos dizer no Kairos, no tempo de Deus, no tempo propício que Deus preparou, Jesus Cristo foi enviado ao mundo para morrer pelas nossas transgressões e para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. E é interessante, meus irmãos, que Paulo diz que Cristo foi exaltado e recebeu todo o poder tanto nos céus como na terra. Nós não apenas vimos um Cristo que nasceu, viveu e morreu, mas a palavra de Deus fala de um Cristo que ele, na plenitude dos tempos, nos tempos determinados pelo próprio Deus, ele nasceu, viveu, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele se tornou então a pessoa adorada tanto nos céus como na terra. Hoje nós adoramos ao Cristo soberano, supremo e exaltado. Hoje nós adoramos aquele que está acima de todo poder, domínio, principados e potestades. Mas vamos agora para o que a Bíblia vai especificar sobre a pessoa de Cristo. Então vamos agora entrar na questão da divindade de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus, né? Algumas religiões não vão concordar com isso, né? Algumas denominações que são unicistas não vão concordar com isso, mas a Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus. Analisando bem os textos, vamos analisar primeiramente Isaías capítulo 9, versículo 6, lá no Antigo Testamento, 750 anos antes de Cristo. Nós vamos ver Isaías dizendo sobre a divindade de Cristo. Isaías vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Isaías chama ele de Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então significa que Jesus Cristo é o Deus presente em nós, é o Deus presente em nossas vidas. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, João 1,14, diz: e o verbo se fez carne,
e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O próprio Jesus Cristo falou que era um com Deus Pai. João 10,30, Jesus Cristo é bem claro ao afirmar: eu e o Pai somos um. E lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, parte B, o apóstolo João chega a afirmar: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ainda na divindade de Cristo, a Bíblia diz que Jesus é o Deus eterno. Ele já existia antes de todas as coisas, né? Então lá em João capítulo 17, versículo 5, vamos analisar aqui o que Jesus Cristo diz em sua oração, quando ele está ali juntamente com seus discípulos, quase no momento de participar da crucificação. João 17,5, olha só a oração de Jesus Cristo, e ele vai falar assim: e a vida agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus Cristo nessa oração está dizendo: Senhor, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, antes da criação do universo, antes da criação do cosmos, antes da criação do planeta Terra, antes da criação dos seres humanos. Jesus Cristo já existia, porque Ele é o Deus eterno. E voltando para Isaías capítulo 9, versículo 6, está dizendo que Ele é mais do que eterno. A palavra de Deus está deixando bem claro ali que Ele é o Pai da eternidade. A eternidade existe porque Ele criou. A eternidade persiste porque Ele é o autor. Ele é o Criador da eternidade, então Ele é mais do que eterno. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Criador da eternidade. Colossenses capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo está declarando ali que Jesus Cristo, Ele é eterno, e todas as coisas que foram criadas, tudo partiu por causa dele. Então Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. As coisas que existem é porque Ele mantém elas na existência. Entrando também em alguns atributos de Cristo, nós podemos ver que Cristo tem alguns atributos que somente Deus tem. E isso comprova que Jesus Cristo é Deus. O primeiro atributo que nós queremos dizer aqui é onipotência. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo diz: a mim é dado todo o poder, tanto nos céus como na terra. Esse é o atributo de onipotência. Também nós vamos ver aqui o atributo de onisciência. O que é onisciência? Ele sabe de todas as coisas. Nada está oculto aos seus olhos. Nada pode pegar Cristo de surpresa. É que nem o salmista diz lá em Salmo 139, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece muito bem. E olha o que os discípulos de Jesus Cristo disseram em João capítulo 16, versículo 30. Agora vemos que sabe todas as coisas, e não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Os discípulos reconheceram em Cristo um atributo que só tem na pessoa de Deus, e isso torna Jesus Cristo o ser divino, o próprio Deus, o Deus que se fez carne, porque Ele tem esse atributo de onisciência. E o discípulo chega a dizer para Ele: agora nós sabemos que sabe todas as coisas, nada está oculto aos seus olhos, não precisa perguntar mais nada para você, porque você sabe, o Senhor sabe de todas as coisas. E interessante também, irmãos, que tem um outro atributo chamado onipresença. Enquanto Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 34, que Jesus Cristo está à direita de Deus lá nos céus intercedendo por nós, a palavra de Deus também diz, o próprio Jesus Cristo diz em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somente um Deus soberano pode estar nos céus, ali à direita de Deus, intercedendo por nós, e ao mesmo tempo conosco aqui na terra. Isso é o atributo de onipresença. Ele está em todos os lugares. E também temos o atributo de imutabilidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Vamos também analisar que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Deus criador de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele teve um período que ele se manifestou ao mundo, quando ele, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Mas lá na eternidade, Jesus Cristo estava criando todas as coisas. É interessante nós analisarmos isto texto por texto. Eu queria que você anotasse na sua Bíblia, para que você não pudesse ficar perdido sobre essa questão de Cristo como Deus Criador. Ele é o Criador. Olha o que é que diz lá em João capítulo 1, versículo 2 e 3. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Entrando nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos ver Paulo dizendo que Cristo é o Deus Criador. Olha só o que é que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 17. Paulo vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Paulo vai descrever aqui que Cristo não é só o Criador, mas ele também é o mantenedor da criação. Assim como ele criou todas as coisas existentes só continuam existentes porque ele mantém as coisas na existência. Nós estamos vivos porque fomos criados por Cristo, mas nós só mantemos vivo porque ele nos mantém vivos. É por isso que o nosso fôlego de vida que temos, é Cristo que mantém esse fôlego em nossos pulmões, para que a gente possa respirar o fôlego de vida. E aí a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o autor aos Hebreus vai deixar bem claro sobre essa questão dele ser o Criador de todas as coisas. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer para nós. Eu vou ler aqui para os irmãos, para que vocês possam tirar suas dúvidas. Olha o que o autor dos Hebreus vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, F maiúsculo, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o esplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é o Criador e é o mantenedor da criação. A Bíblia também diz que Jesus Cristo é o Criador e dono supremo de todas as coisas. Efésios, no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 21, quando o próprio Paulo vai dizer assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele é soberano nos céus, no mundo espiritual. Entrando na outra questão, versículo 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no século vindouro, ou no século futuro. Jesus Cristo é Senhor. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória, pois a ele eternamente. Amém. E Apocalipse capítulo 22, versículo 13, olha o que diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que o apóstolo João quer dizer aqui? Ele foi quem criou todas as coisas. Todas as coisas teve início nele, e todas as coisas terminará com ele. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o início de todas as coisas, e o final de todas as coisas concorrem para o bem da glória dele. A letra alfa
é a primeira letra do alfabeto grego, e a ômega é a última letra. Especificando bem isso aqui, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, no ano 95 depois de Cristo, na época do imperador Domiciano, ele está deixando bem claro: Jesus Cristo, ele é o primeiro e ele também é o último. Ele começou tudo e ele finalizará tudo. Tudo começou para a glória dele e tudo terminará para a glória dele. A Bíblia também diz que Jesus é a suprema revelação de Deus. Hoje nós ouvimos várias revelações, pessoas fazendo revelação de tudo quanto é tipo, mas nós temos a maior revelação de Deus, chamada Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, versículo 8 e 9, a palavra de Deus vai nos contar uma narrativa de um certo discípulo chamado Filipe. E Filipe chegou em Cristo e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus Cristo olhou para Filipe e falou assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo estava dizendo assim: Filipe, você está há tanto tempo andando comigo e agora está querendo ver a glória do Pai. Quem olha para mim, olha para a glória do Pai. Quem está comigo, está com o Pai, porque eu e o Pai somos um. E é interessante, meus irmãos, que ali Jesus Cristo estava falando para Filipe: eu sou a única, a verdadeira e a fiel revelação de Deus Pai. E aqui nós vamos analisar bem João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, que nós já lemos, mas agora nós vamos aplicar para a revelação de Cristo como a verdadeira e suprema revelação de Deus. João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas quando Jesus Cristo veio para se manifestar ao mundo, no versículo 14 diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus Cristo é a fiel revelação do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antigamente, no Antigo Testamento, a fiel revelação de Deus para o povo judeu era a lei. Estava ali os profetas, a lei, os sacerdotes, e eles recebiam a palavra diretamente de Deus, escreveram a palavra, se tornou chamada de Antigo Testamento, e Deus se revelava através do Antigo Testamento, e também Deus se revelou através do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, o Antigo Testamento, aponta para a pessoa de Cristo, e o autor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje, Jesus Cristo é a fiel revelação de Deus. Ele é o profeta que devemos ouvir. É aquele profeta que Moisés falou lá em Deuteronômio 18. Aquele profeta, o sumo profeta, o sumo sacerdote, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas aquele que ao terceiro dia ressuscitou para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. E a Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mesmo sendo Deus, Jesus Cristo teve a natureza humana. Como ser humano normal, Jesus Cristo sentiu cansaço físico. Você pode conferir em sua Bíblia, lá em João capítulo 4, versículo 6. Sentiu sede de água, João capítulo 4, versículo 7. Sentiu fome de pão, Mateus capítulo 4, versículo 2, quando Jesus Cristo passou então 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, a Bíblia diz que ele sentiu fome. Como ser humano também, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele morreu como um ser humano normal, mas ele ressuscitou como Deus soberano. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele teve um corpo humano, e ele se tornou a semelhança de homem, reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele se apresentou como um ser humano, ele morreu como um ser humano, mas ele foi adorado e ele foi exaltado como Deus soberano. E o apóstolo Paulo continua: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo tinha essas duas naturezas, ele era 100% homem e 100% Deus. Isaías 9,6 vai dizer: o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Nasceu como ser humano, mas o principado está sobre os seus ombros, seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu quero terminar essa primeira parte dizendo para os irmãos o seguinte: segundo a mitologia grega, eu não sou muito bom de mitologia, mas segundo a mitologia grega, existia um certo Deus que o povo chamava de Zeus, que teve um contato, uma relação sexual com uma certa mulher, que segundo os filósofos era Cibele, né? E desse relacionamento de um Deus com um ser humano, nasceu um certo homem que era semideus chamado Hércules. Então ali, segundo a mitologia grega, Zeus se casou com uma mulher, ambos tiveram um relacionamento sexual, e ali surgiu então Hércules, que era 50% homem e 50% Deus. Agora deixa eu lhe dizer um negócio, graças a Deus que isso é só mitologia, porque na teologia, que não é mitologia, mas na teologia, que é a palavra de Deus falada para nós, não diz que Jesus Cristo é como Hércules, que é apenas 100% homem e 100%, quer dizer, 50% homem e 50% Deus. Jesus Cristo é 100% Deus, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Então quero dizer para você, nesta aula, adore Jesus Cristo, que é o único digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. O apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória pois a ele eternamente. Amém. Quero convidar você para dar continuidade nesta aula no próximo vídeo, que é a parte 2 desse nosso conteúdo. Deus o abençoe em nome de Jesus.